Imaginem só o cenário. Estamos em 1932. A Europa está, literalmente, à beira do precipício. E no meio de toda esta tensão, duas das maiores mentes da história sentam-se para debater o problema mais antigo de todos. Pois é, Albert Einstein e Sigmund Freud. E o tema? A guerra. E a pergunta que Einstein, o mestre do universo físico, colocou a Freud, o decifrador da mente humana, foi monumental. Foi um desafio lançado em nome da Liga das Nações. Será que conseguimos, de alguma forma, libertar a humanidade da guerra? Ok, então, o nosso percurso vai seguir os passos deste debate incrível. Primeiro, vamos olhar para estes dois gigantes e para a pergunta que os uniu. Depois, mergulhamos na visão, digamos, utópica de Einstein. E logo a seguir, levamos com o muro de realidade de Freud. Vamos ver onde é que eles encontraram um terreno comum e, por fim, ficamos com a pergunta que, ainda hoje, continua no ar. Então vamos lá situar-nos um pouco. Como é que isto começou? Basicamente, a Liga das Nações dá carta branca a Einstein. Escolha qualquer intelectual no mundo para debater uma grande questão. E a escolha dele? Bem, foi no mínimo surpreendente. O pioneiro da psicanálise, Sigmund Freud. E olhem, o contexto aqui é tudo, mesmo. Início dos anos 30, a sombra do nazismo já se espalhava pela Europa. Esta troca de cartas não foi um exercício académico, sabem? Havia uma urgência muito real, um peso palpável em cada palavra que eles escreveram. O que torna isto tudo tão bom é a própria dinâmica entre os dois. Havia um respeito enorme, claro, mas também uma distância profissional cheia de ironia. Este comentário do Freud é simplesmente perfeito. Capta essa mistura de admiração com uma pequena, mas genial provocação. E a resposta de Einstein não ficou atrás. Foi igualmente direta. Apesar de toda a admiração, ele deixou o seu ceticismo bem claro desde o início. E isto basicamente define o tom para tudo o que se segue. Um diálogo cheio de respeito, sim, mas absolutamente honesto e sem filtros. Vamos então espreitar a proposta de Einstein. E como seria de esperar de um físico, ele olhou para a guerra não como uma falha de caráter, mas como um problema de engenharia social, algo que precisava, portanto, de uma solução estrutural e racional. O argumento dele era de uma clareza impressionante. A ideia, no fundo, era simples. E se cada nação cedesse um pouco da sua soberania a uma autoridade global? Essa entidade podia mediar os conflitos e impedi-los de escalar para uma guerra. Era, no fundo, a visão de um mundo onde a lei está acima da força bruta. Ou seja, resumindo, a proposta de Einstein era esta visão grandiosa e, vamos ser sinceros, profundamente otimista. Uma visão assente na fé de que a razão e instituições bem construídas poderiam domar os nossos impulsos mais sombrios. E é precisamente aqui que a conversa dá uma volta de 180 graus. Freud pega nesta bela estrutura do Einstein e basicamente vira-a do avesso. Para ele, o problema não está lá fora, nas instituições. O problema está cá dentro, na mente humana. Freud foi direto ao assunto, desafiando a premissa de Einstein. Para ele, criar novas leis era como tratar os sintomas de uma doença sem perceber qual é a doença. E a doença, segundo Freud, estava dentro de cada um de nós. E esta citação, ela revela o homem por trás da teoria. Freud não se via como um pessimista. Ele via-se mais como um médico da alma, que era obrigado a partilhar um diagnóstico difícil, uma verdade inconveniente que ele descobriu depois de uma vida inteira a explorar os cantos mais escuros da nossa mente. E aqui chegamos ao coração do argumento de Freud. Ele diz que existem duas forças primordiais dentro de nós. Por um lado, Eros, um instinto de vida que nos leva a criar, a unir, a construir, mas do outro lado, em oposição direta, está Thanatos, o instinto destrutivo, um impulso para a agressão e o conflito. E atenção, para Freud, esta luta interna não é um defeito, é simplesmente a condição humana. E esta ideia dele sobre a origem da lei é absolutamente genial para explicar o seu ponto de vista. Pensem nisto. Para Freud, a lei não é o oposto da violência, é só uma forma mais organizada de violência. É a força do grupo a substituir a força do indivíduo. A força da violência muda, mas a sua raiz, essa continua a ser o poder. Então parece que temos aqui um impasse, certo? De um lado, Einstein, com a sua fé na razão e na lei. Do outro, Freud, com a sua visão bem mais sombria da natureza humana. Parece impossível que eles cheguem a um acordo, mas é precisamente aqui que o diálogo se torna extraordinário. É que, vindo de sítios tão diferentes, os dois chegam a uma conclusão surpreendentemente parecida e bastante sóbria. Não há soluções fáceis. Não há uma lei mágica nem uma terapia rápida. No fim,
Einstein, o idealista, e Freud, o realista, concordam que a única esperança real é o processo lento e muitas vezes doloroso do desenvolvimento cultural. E esta frase do Freud resume na perfeição esse consenso frágil. A esperança, afinal, não estava numa grande instituição internacional, mas em algo mais profundo, naquilo que nos torna mais civilizados, em fortalecer os laços entre as pessoas e em canalizar os nossos instintos destrutivos para coisas como a criatividade, a arte e o conhecimento. E agora, quase um século depois, o que é que a gente faz com esta conversa? Por que é que este diálogo entre um físico e um psicanalista num mundo à beira do colapso ainda nos diz tanto sobre o nosso próprio tempo? Porque esta troca de ideias é muito mais do que uma curiosidade histórica, sabem? Ela define o debate que ainda hoje temos. Devemos mudar o mundo lá fora, com leis e sistemas, ou devemos primeiro compreender o mundo que temos cá dentro? E mostra que os maiores problemas da humanidade, bem, eles não se resolvem com uma só disciplina. Precisamos do físico e do psicólogo, do engenheiro e do poeta. E o diálogo termina não com uma resposta, mas com outra pergunta de Freud. Uma pergunta tão forte hoje como era na altura. Nas palavras dele, quanto tempo temos que esperar até que o resto dos homens se tornem pacifistas? É uma pergunta que fica a pairar, um desafio que atravessa décadas e chega até nós, e que nos obriga a pensar não só no caminho que já fizemos, mas, e talvez mais importante, no longo caminho que ainda nos falta percorrer.